Olá, queridas amigas, queridos amigos, uma boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Muita paz, muita luz, que Jesus, o Mestre, nos abençoe em mais esta noite de estudos. Hoje, dia 4 de setembro, e vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho de Mateus, né? Maria Pavec, aqui já chegando, tudo bem, Maria? Boa noite, viu? Muito bem-vinda, Romilda Martiniano, as amigas aqui chegando, amigos pelo Facebook também. Deixo aqui desde já o meu abraço, os votos de muita paz a todos aqueles que assistem esses vídeos em outros dias. Também no meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Lá tem todos os vídeos anteriores, vídeos de outros estudos também. E assim, aguardamos só uns minutinhos, como sempre fazemos, para que mais amigos possam conectar aqui conosco e estudarmos juntos. Rogando desde já a proteção do alto, que os bons amigos espirituais possam nos amparar, nos inspirar a todos, nos proteger com sua paz, com a sua luz, para que a gente possa assimilar bastante do conteúdo que estudaremos hoje. Romilda Martiniano, obrigado, Romilda, eu que agradeço muito, fico muito feliz com a presença de vocês. E aqui no Facebook, querida amiga Helena Neves, muito boa noite. Que assim seja. A Zenaide de Assis Alexandre, a Cida Baldan, tudo bem? A Zuleide Carvalho, querida amiga. Quem mais aqui? A Sandra Paulino, bem-vinda, viu, Sandra? Irani Zucatelli, muito boa noite. É isso aí, Helena, mais um estudo. Vamos ver se a gente tira bastante proveito dele. Débora Medeiros aqui no Insta também. Muito boa noite, Débora. Bem-vinda. A Lourdes Galvani também aqui conosco. O Gerson Francisco dos Santos. Que assim seja. Muita paz a todos. Edna Markovics também aqui já conosco. E todos os demais amigos e amigas que já estão aqui juntos, conectando para mais uma noite de estudos em torno do Evangelho de Jesus. A Márcia Lima aqui chegando também, a Benê Garcia, né? Benê Santos, tudo bem, Benê? A Vera Luzia Lopes, querida amiga aqui de Bebedouro, muito bem-vinda. E hoje então, amigos, nós vamos estudar o capítulo 17, né, partiremos dele, que trata sobre a transfiguração de Jesus, aquele momento tão bonito, tudo bom, Vera? Um momento bonito, especial, né, quando Jesus se transfigura diante dos discípulos ali, né? Luci Faria, tudo bem, Luci? Boa noite, viu? O Antônio Luiz Sampaio também aqui conosco, a Cloreci do Carmo. Muito bom, fico muito feliz com a presença de todos vocês. A Quirina e Rara. Eu sempre dou um tempinho só para esse pessoal, porque o vídeo demora um pouquinho para ser divulgado, né? Até as pessoas chegarem, para não perder aí o início. Me perdoe de ficar dando uma enroladinha aqui no começo. A Rose também aqui no Insta, já conosco. Boa noite, Rose. Muito bom. A Ana Lopes também já chegando aqui. O José Carlos, boa noite. Muito legal. Vamos começar então, né? Bem, Rose. Bom, então, capítulo 17, né? Versículo 1. O Haroldo aqui intitula o tópico A Transfiguração. Lembrando que eu
sigo pela tradução de Haroldo Dutra, né, do Novo Testamento. Mas cada um de vocês se acompanha pela Bíblia, né, ou pelo Evangelho, pode ser que alguma palavra não fique exatamente igual devido a traduções diferentes, tá? Mas a ideia é a mesma, o assunto é o mesmo. Às vezes muda um pouquinho só a questão ali de algumas palavras, né? Recele aqui também, boa noite, viu? Bem-vinda. Iracema Coral Cainã também conosco aqui. A Simone Menezes, que legal. Conchita Bush, muito bom, bom demais. Vamos seguir então? Legal, gente, muito bom. Então vamos lá, né? Acho que já enrolei bastante, vamos trabalhar um pouquinho. Então, a Transfiguração, capítulo 17. Diz assim: e depois de 6 dias, lembrem-se que no capítulo anterior a gente tinha falado daquele momento em que Jesus leva os discípulos para um lugar um pouco distante para fazer aquele balanço, né, da missão, ver como que eles estavam entendendo, quem as pessoas achavam que ele era. Jesus tinha ido para Cesareia de Filipe. E agora aqui na sequência está dizendo, depois de 6 dias desse momento, né, que ele fez aquela avaliação da missão, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os leva em particular a um alto monte. Cristina Caon também, boa noite, Cristina. Bom, aqui já tem alguma coisa para a gente comentar. Primeiro que vocês vão perceber que em vários momentos no Evangelho, Jesus está acompanhado desses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Sempre eles. Assim, não todas as vezes, muitas vezes estavam todos, mas em alguns momentos só eles 3. Isso nos leva a pensar, né, dizem os estudiosos, que eles 3 eram médiuns de efeitos físicos. Porque quando Jesus ia para realizar algum fenômeno diferente, como esse da transfiguração, ele estava acompanhado dos 3. Então, tudo leva a crer que eles eram médiuns, né, de efeitos físicos. Aqueles que fornecem o ectoplasma para que possa haver, né, algum fenômeno de ordem material, né, uma transfiguração, uma levitação, uma materialização. Então tudo isso depende de fluidos, né, especiais que são fornecidos por esses médios. Outra observação aqui é que no Evangelho tem 2 Tiagos, né? Quando fala Tiago, irmão de João, ele convencionou-se chamá-lo Tiago maior, né? Porque tem Tiago maior e Tiago menor. Lá até no The Chosen, né, eles chamam ele de Tiagão, né? Nos evangelhos convencionou-se de se chamar, né, Tiago maior, Tiago menor. Tiago maior, então, é o irmão de João, o evangelista, certo? Então Jesus foi com eles até um alto monte, certo? Eta Santos, tudo bem? Bem-vinda. Aí diz assim, e transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Imaginem, amigos, o que deve ter sido esse fenômeno, né? Esses apóstolos ali presenciando isso. Jesus ali como que mostrou um pouquinho da sua luz, né? Da sua realidade espiritual. Seu corpo espiritual irradiou ali intensa luz, né? Comparando aqui como o sol, né? O rosto de Jesus brilhava como o sol. Para dar uma ideia do que foi esse momento. Oi, Eva Santos, também boa noite, viu, Eva? Bem-vinda. Então foi um momento muito especial, né? Que Jesus ali mostra um pouquinho, né, da sua luz. Imagine se fosse ver todo o potencial de Jesus, né, de radiação luminosa, uma coisa espantosa, né? Ali como se ele mostrou um pouquinho da sua possibilidade. Ó, o Tony Pedrosa aqui também, tudo bom, Tony? Bem-vindo, viu? A Sabrina aqui também, boa noite. Bom, aí diz assim,
eis que se tornaram visíveis para eles Moisés e Elias, conversando com ele. Então, amigos, olha só, materializaram-se ali, né? Porque estavam visíveis para os discípulos. Isso é uma materialização, né? Por isso que nós comentamos nos médios de efeitos físicos. Ali estavam Moisés e Elias. Lembrando que Moisés, o grande legislador, viveu mais de 1.300 anos antes de Jesus e ali estava materializado. E o outro, Elias. Elias é muito interessante porque Elias é o profeta Elias, né, que nós sabemos, reencarnou-se como João Batista. E é interessante isso porque João Batista havia desencarnado há pouco tempo ali antes de Jesus. E é interessante que o Elias, né, que era o mesmo João Batista, ele não se mostra como João Batista, ele se mostra como Elias, porque o profeta Elias, né, nas Escrituras, dizia que ele haveria de vir. Então ele como que ali se mostra, né, dando aquela ideia para que relembrassem das Escrituras que ele haveria de vir. Então, materializados diante de Jesus e dos discípulos, Moisés e o profeta Elias. Aí diz assim, eis que se tornaram... Bom, aí já falei, né? Em resposta, Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se quiseres, faremos aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ou seja, o Pedro ficou tão entusiasmado, empolgado com aqueles fenômenos, né? Primeiro ele vê Jesus irradiando aquela luz toda. Depois ele vê ali Moisés e Elias. Ele falou, não vamos ficar por aqui, né? Não precisamos mais ir embora, vamos montar a tenda aqui, né? E vamos ficar aqui mesmo. De tamanha, né? Aquela admiração, aquela fascinação que Pedro e os outros ficaram diante desses fenômenos. Enquanto falava, eis que uma nuvem luminosa fez sombra sobre eles, e uma voz vindo da nuvem dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o. Aqui dá aquela ideia, né, que essa voz é de Deus, não é? Este é o meu filho amado. É lógico que nós entendemos em doutrina espírita que Deus não se manifesta nas mesmas formas dos seres humanos, né? Então, na verdade, não era exatamente de Deus. Essa voz poderia expressar o pensamento de Deus. Tudo indica que ali era uma voz de espíritos, né, da esfera do Cristo, que acompanhava a missão dele. Espíritos que projetaram essa voz, representando, eles falam dessa forma porque, vamos dizer, seria o pensamento de Deus, seria uma fala que Deus estaria colocando, mas não que fosse a voz de Deus, entendamos isso. Ali aquela fala representava o pensamento de Deus. É o que Kardec chamou de voz direta, né? Aquela voz que todos ouvem, né? Não é uma voz mediúnica, é uma voz direta, Kardec chamou. Aquela voz que os espíritos ecoam em algum ambiente e que se torna audível, né, para todos. Os discípulos, ouvindo isso, prosternaram-se e tiveram muito medo. Jesus, aproximando-se, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E levando os olhos, não viram a ninguém, a não ser o próprio Jesus sozinho. Então imaginem, amigos, que beleza que foi esse momento aí da transfiguração, né? Desse momento de aparecer ali Elias e Moisés. Foi um momento realmente marcante, né? Deixa eu dar aqui mais umas boa noite, bem-vindos aqui, a Bianca Brunelli aqui conosco também, muito bem-vinda, viu, Bianca? Esse estudo nós realizamos todas as quartas, às 20 horas, o Evangelho de Mateus. Andréia Fernandes também, Zizi Cristóforo, Fabiana Watanabe. Pessoal, hoje é aniversário da Fabiana, viu? Parabéns mais uma vez, Fabiana, Deus te abençoe, muita paz, muita luz e felicidade na tua vida.
o Sérgio Gomes também, quantas amigas aqui, amigos, Graça Barbosa, que legal, que pessoal animado, a Daíra Alves também aqui conosco, a gente faz a oração ao final, viu, Adair? Amanda Parolini também, muito boa noite, bem-vinda. Odete Oliveira, a Silvia aqui no Insta, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Continuando aqui então, agora o pessoal dando os parabéns aí para Fabiana, né? Muito legal. Então, enquanto vocês vão cumprimentando a Fabiana, eu vou continuando aqui. A Débora Medeiros também, Fabiana aqui no Insta, te cumprimentando. Muito legal, um grupinho muito amigo, né? Muito unido aqui. Fico muito feliz com a presença de vocês. Seguindo então, na sequência, fala sobre a vinda de Elias, né? Do profeta Elias. A Vera também cumprimentando aqui pelo Insta, viu? Fabiana agora está cheia aí de pessoal pedindo bolo virtual. Essa ideia do bolo virtual é boa, né? Será que entrega aí pelo iFood, né? A Selma Camargo, Lázaro Oliveira, muito legal, bem-vindas, viu? Romilda também cumprimentando, muito bom. Tem que esperar o pessoal cantar parabéns agora aí, né? E a gente prossegue. Muito bom, vamos lá então. A vinda de Elias, capítulo 17, versículo 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Interessante isso aqui, pode passar despercebido, né? Mas o Emmanuel ele apresenta uma mensagem sobre essa fala. Não contem a ninguém sobre essa visão, Jesus disse aos discípulos. E o Emmanuel vem comentar numa mensagem dizendo mais ou menos assim, que certas coisas espirituais, né, de maior transcendência, a gente deveria tomar um cuidado, não deve ser falado a todos, nem todos estão prontos para ouvir certas verdades, certos acontecimentos como esse. Eles não entenderiam falar sobre uma transfiguração, sobre uma materialização de dois espíritos. Então era assunto que Jesus achou melhor deixar ali, né, por um tempo, né, deixar em secreto, né, não precisava divulgar. E o Emmanuel comenta de uma forma que a gente tira lição para nós também, né, no sentido de que muitas vezes nós queremos afoitamente falar de tudo que sabemos, né, ensinar outros. A gente precisa também ter esse bom senso de dosar, né, aquilo que nós compartilhamos. Porque nem todas as pessoas estão aptas a entenderem aquilo que às vezes nós já compreendemos. Então, por exemplo, o Espiritismo é muito profundo os assuntos, né? Então, às vezes a gente vê pessoas conversando com outra que nada entendem ainda da doutrina, falando de assuntos complexos. Então, a gente deve tomar esse cuidado, né? Dosa um pouco de acordo com quem está ouvindo. A pessoa que ouve aquilo que você comenta, você precisa analisar até que ponto ela já tem de entendimento para ver o que pode ser passado, né? Então isso aí é uma lição para a gente também. Legal, Eta. Vai com Deus, tudo de bom, viu? A Lucifaria também cumprimentando aqui a Fabiana, pessoal aí todo, né? Muito legal. A Graça Barbosa está dizendo, calar na hora certa, né? É mais ou menos. A gente saber segurar um pouco, né? Isso, a Conchita Bush dizendo, saber dividir o conhecimento, né? Não precisa transmitir todo ele. É que às vezes a gente gosta até de
vamos reconhecer, né? Às vezes a gente quer exibir um pouco que conhecemos tanto e a gente joga tudo de uma vez. A gente precisa dosar isso, de acordo com quem recebe. Bom, mas aí na sequência diz assim: mas os discípulos o interrogaram dizendo: então por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Então, amigos, como já havia dito, né, existia uma profecia, eles tinham já um conhecimento de que o profeta Elias, aquele que viveu lá 700 anos antes de Jesus, haveria de vir, voltar. Era a reencarnação, certo? Para ver como eles tinham a crença, né, na reencarnação, mesmo sem compreendê-la mais com profundidade. Mas eles acreditavam na volta dos espíritos. Então eles perguntam a Jesus: mas eles não dizem que Elias há de vir? Agora prestem atenção, amigos, à resposta de Jesus. Em resposta disse: Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Vejam bem, tinha a profecia dizendo que Elias, o profeta, haveria de voltar. Então eles perguntam para Jesus: é isso mesmo? Elias vai voltar? Jesus confirma: sim, haverá de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo, Elias já veio. Veja bem, muito claro, né? Elias já tinha voltado, reencarnado. Mas vamos ver o que ele continua dizendo. Assim também o Filho do Homem, que é ele, né, está na iminência de padecer sob as mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. Gente, precisa prova mais clara de que está colocada aqui no Evangelho, estou lendo com todas as letras, de que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Jesus e os discípulos conversando sobre isso. Está na Bíblia. E o pessoal disse que na Bíblia não tem reencarnação. Eu gostaria de ver qual a explicação que dão para isso. Vocês entenderam? Aqui está dizendo: Elias há de vir. Jesus disse: ele já veio. Aí Jesus continuou falando e diz assim: então os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. Quer dizer, era João a reencarnação do profeta Elias. Com todas as letras, está muito claro isso, né? Não tem como dizer que na Bíblia não tem reencarnação. É que as pessoas querem encontrar a palavra reencarnação. Mas a palavra não vai ter, ela foi criada com Kardec, né? Então naquela época falava-se em ressurreição, certo? Diogo Guinho, boa noite, meu amigo, bem-vindo. A Cloreci do Carmo está dizendo assim: estamos aprendendo bastante, mas ainda não sabemos explicar o correto para outras pessoas. Espero um dia estar à altura. Legal, Cloreci. Reconhecer, né, as possibilidades que a gente tem de uma certa dificuldade, é natural isso, né? Quando a gente está estudando alguma coisa tão profunda como a doutrina e o Evangelho, é lógico que vai precisar de um tempo longo aí, né, de mais dedicação para a gente sentir uma certa segurança. Mas o caminho é esse, né? Então, legal, reconhecer que tem uma dificuldade, é natural, Cloreci. Mas você sem perceber, né, nós todos sem percebermos, a gente às vezes não percebe, mas a gente está aprendendo, a gente está acumulando conhecimento. E sem mais nem menos, de repente a gente consegue já começar a compartilhar alguma coisa. Isso é um processo natural. A Helena Barbosa Ferreira também aqui, boa noite. Cirlei Barcelos, né, muito bem-vinda. Gorete Kurtz também aqui, né, muito bom. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. A Celina Maria de Toledo está comentando aqui que as igrejas pulam essa parte. No Vaticano tem todas as provas nos pergaminhos. Não querem perder devotos, eu acho.
Aí a gente não entra em julgamento, né? A igreja nós sabemos, né, que teve lá tudo indica, né, que a partir de um certo concílio acabou deixando a reencarnação de lado, né? Mas sigamos, né? Tudo progride, tudo avança, e a igreja também tem dado passos largos aí numa renovação, principalmente com o Papa Francisco, né, que eu admiro muito. A gente vê que a igreja tem caminhado aí a passos largos para uma renovação, né? Então, tudo caminha, tudo avança, progresso é da lei de Deus, né? Bom, vamos seguir mais um pouquinho, tudo em ordem até aqui? O Isabel Costa também, boa noite. A Bárbara Pacheco aqui no Insta, bem-vindas. Bom, aí vai falar sobre o endemoniado epilético. Já comentamos várias vezes, né, o termo endemoniado, questão de demônio, que não existe um ser, né, criado perpetuamente para o mal, ou como aquela ideia de Lúcifer, que seria um anjo bom e se rebelou, e agora estaria disputando forças com Deus. Não é nada dessa ideia, né, que a doutrina nos passa. O que a doutrina nos diz é que os demônios, né, o termo demônio, os diabos, como dizem, na verdade nada mais são que almas de homens maus, né, homens e mulheres maus, que desencarnando continuam com sua maldade. E assim ficam por tempos, né, longos até, mas que um dia se modificam, né, deixam o mal e seguem no progresso aí, a caminho do bem. Oi, Isabela Falcone Oliveira, querida amiga lá do Grupo Espírita Inácio Ferreira de Araraquara. Um abraço, viu, Isa? A todos vocês, o Flavinho, a todos aí. A Regina Souza também. Bom, aí então o endemoniado epilético diz assim: depois de se dirigirem à turba, aproximou-se dele um homem, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Então, essa passagem aqui, acho que é muito conhecida, né, de vocês também. Aquela passagem desse homem que tinha um filho, que chamava, né, usava o termo lunático, porque ele perdia o controle, tinha horas que ele pulava na água, de repente pulava no fogo. Imagina que situação difícil era essa, né? Então ele vai procurar Jesus. Deixa eu ver aqui, a Edna está colocando um estudo maravilhoso que faz a gente pensar muito em melhorar a cada dia. Que bom, né? O Evangelho faz isso mesmo, muito legal. E o Bruno Miranda aqui também. Bom, aí diz assim: levei-o a teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Então, esse homem, né, procurou primeiro os discípulos, tentando ver se eles conseguiam resolver o problema, e não resolveram. Em resposta, Jesus disse: ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui ele. Jesus ali, né, um pouco enérgico, dando a entender assim, já era para estar resolvendo algumas coisas, né? Até quando ele precisaria estar por perto para que pudessem, né, agir de uma forma mais eficiente. Mas ele vai explicar que era um caso mais difícil esse, né? Aí Jesus chama para que levasse o jovem até ele. Aí diz assim: Jesus o repreendeu e o demônio saiu dele. E o menino foi curado a partir daquela hora. Então vejam bem, amigos, era um caso então de obsessão que nós chamamos, né? Era aquela obsessão grave chamada subjugação. A subjugação é quando o espírito neutraliza a vontade do obsediado. O espírito obsessor domina de tal forma o obsediado que ele não tem forças para reagir. Veja como é difícil isso. O obsediado fica como que entregue à vontade do espírito obsessor. Ele faz
o espírito obsessor chega a mover o corpo do obsediado, vocês entenderam? É um domínio profundo, né? Até da questão do corpo do obsediado. Então, era como se o espírito movesse aquele jovem para a água, para o fogo. Era o espírito que comandava isso. E aquele jovem não tinha forças para reagir. E Jesus apenas com uma ordem, né? Diz aqui, ele repreendeu o espírito. E na mesma hora ele deixou aquele jovem. Para a gente ter uma ideia da capacidade de Jesus, né? Porque nas casas espíritas nós trabalhamos com o processo de desobsessão. É um processo semelhante a esse. Pode ter algum espírito ali, algum encarnado obsediado, sofrendo uma obsessão mais grave. Então leva-se o nome à reunião mediúnica e várias reuniões, né, acontecem. Ali tendo aquele diálogo com o obsessor, tentando mostrar a ele que ele não deve continuar com aquele processo, tentando levá-lo ao perdão ou que se afaste. Muitas e muitas reuniões para conseguir alguma coisinha. E Jesus apenas com uma ordem, né, repreendeu e na hora ele se afastou. Porque Allan Kardec explica que os espíritos inferiores, né, acatam, o que eles só acatam é a autoridade moral. Não adianta talismãs, né, não adianta palavras cabalísticas, não adianta crucifixo, exorcismo, nada disso espanta, né, afasta o espírito perturbado, espírito obsessor. O que eles respeitam é a autoridade moral. E Jesus não precisa dizer, né? Era o máximo da autoridade moral. Então, na hora, ele acatou e deixou. Aí, depois, na sequência, eu já vou ver aqui o comentário de vocês, só para concluir o raciocínio. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram, por que não fomos capazes de expulsá-lo? Então os discípulos queriam entender, né, o que faltou para eles. Disse-lhes, por causa da vossa pouca fé. Falta de fé, olha que interessante, né? Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Mas esta espécie não sai senão mediante oração e jejum. Quer dizer, aquele tipo de espírito precisava oração e jejum. Lógico que não jejum de alimentos, jejum moral, né? Jejum de elevação moral, jejum de pensamentos infelizes, de palavras, né? Palavras não edificantes. Então é um jejum moral aqui no caso que precisa, ou seja, tinha que ser alguém moralizado. E oração, né? A pessoa com fé em Deus, confiança. Porque essa fé que Jesus fala, o que faltou foi fé, é no sentido daquela confiança, né, absoluta. E nós, amigos, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, naquele capítulo 19, se não me engano, a fé transporta montanhas. Tem uma mensagem espiritual que diz que quando nós acreditarmos mais em nosso potencial, faremos coisas que serão verdadeiros prodígios, mais ou menos aqui falando com as minhas palavras. Então, para a gente ter uma ideia de quanto nos aguarda para o futuro, no sentido de realizações extraordinárias a partir da confiança em Deus e em nós mesmos, na nossa capacidade, né? E só concluindo aqui, quando Jesus fala, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus sempre usando exemplos perfeitos, porque o grão da mostarda é a menor das sementes, muito pequena. Então ele quer dizer, a fé pode ser mínima, mas que se tiver, né, mesmo a fé verdadeira, aquela fé cresce como o grão de mostarda. Ele se transforma numa planta grandiosa, à semelhança de uma árvore. Então, para a gente ter essa ideia de que um pouco de fé que seja, mas verdadeira,
que confia realmente em Deus, pode fazer grandes coisas. Por isso que ele diz transportar um monte. Lógico que não literalmente, né? Por maior que seja a fé, ninguém vai transportar uma montanha de lugar. Mas imaginemos essa montanha como as dificuldades, os problemas da vida. Se a nossa fé for forte, né? Se a gente confiar mesmo, não tem problemas que a gente não consiga resolver. Então são essas montanhas de dificuldade, montes, né, de problemas, de desafios, que a gente haverá de transportar, certo? Vencer. A Isabela Falcone dizendo aqui, jejum moral, perfeito. Tem pessoas que compreendem jejum somente de alimentação. Isso, né? Leva muito a pensar em jejum de alimentação, mas não seria essa a ideia, né, Isa? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Pessoal comentando aí sobre a Ana Lopes dizendo que vão colocar uma estátua de Lúcifer no Rio Grande do Sul. Até o Divaldo falou sobre isso, que triste. Cada coisa, meu Deus, não ouvi falar nada disso não. Ana Rosa Camargo aí chegando, boa noite. Silvia Mara Rocha, tudo bem, Silvia? A Helena Neves está dizendo, a fé nos fortalece em todos os momentos, por mais difícil que seja. É isso mesmo, né? Por mais dificuldade que tenhamos, pessoal, é isso que a Helena Neves disse. A fé vai nos dar o sustentáculo, né? A força para enfrentar. Isso mesmo, Margarida Zanellati, a fé verdadeira nos faz passar pelas dificuldades com sabedoria e tranquilidade. Muito legal, isso mesmo. A Silvia Guerra, tudo bem, Silvia? Está dizendo aqui que conviveu com o Senhor na casa espírita que sofria de subjugação, esse caso que nós citamos, né? Era frequentador assíduo, mas perdeu a batalha porque se afastou do trabalho. Um benfeitor espiritual disse-nos que ele precisava também dos médicos da terra. Era um bom amigo, não sei onde está agora. Triste. Que difícil, né, Silvia? Porque a subjugação é um processo muito, né, grave da obsessão. É um dos casos mais difíceis, né? Lógico que a fascinação também é complicado porque o médium não percebe que está enganado. Mas aqui na subjugação, o obsediado quer reagir e não tem forças, né? Por isso que orientou até os médicos da Terra, né, para também entrar com medicações, provavelmente, né, para a questão do sistema aí, neurológico e tudo mais, para ajudá-lo nessa resistência, né? Mas é complicado, ainda bem que são mais raros esses casos, né, penso eu, não são tantos casos aí assim de subjugação, porque a pessoa subjugada, ela acaba fazendo, né, gestos estranhos, comportamentos esquisitos, como esse jovem, né, se jogava na água, se jogava no fogo. A Celina está colocando aqui, Paulo, se comentar ou perguntar está fora de contexto, me desculpe. Não entendi, Celina. Você perguntou alguma coisa, só se eu não reparei. Deixa eu voltar aqui. Eu tento ver, pessoal, todas as colocações, mas às vezes não passa rápido aqui, eu não consigo, viu? Me perdoe. Não estou encontrando. Celina, você não, Celina, né? Você não quer repetir a pergunta, Celina? Eu não estou me recordando aqui, não estou encontrando aqui, na verdade, eu não estou vendo qual que é a tua pergunta. Mesmo que estiver fora de contexto, a gente tenta responder, se for possível, né? Dentro da capacidade, rapidamente, não tem problema. Eu vou continuando aqui. Colocou aqui sobre o Lúcifer e a igreja. Como assim seria, Celina? A ideia de Lúcifer, né, que nós sabemos, é que foi o anjo rebelado, né? A ideia que mostra na Bíblia. Lúcifer era um anjo, pelo que diz lá, né, que fazia parte da corte celestial e por algum momento ele se rebelou
e deixou o paraíso e foi expulso do paraíso, né? Então seria o anjo do mal. Mas isso aí, na verdade, não é bem para a gente levar ao pé da letra, né? Essa ideia de... Imagine, a doutrina espírita coloca que isso seria impossível. Um espírito que alcança um nível evolutivo de anjo jamais degradaria, né, na condição de rebelar-se contra os planos mais altos. Isso aí seria impossível. A gente precisa entender aí o que está por trás, né, das letras. Isso, a Isa está dizendo, né? Para nós são espíritos maus temporariamente, porque um dia também se voltam ao bem, né? A Celina está dizendo que o Rio Grande do Sul abriu uma igreja, né, com a estátua de Lúcifer parecendo Satanás. É cada coisa lamentável, né? Se for isso, por quê, né? De onde, qual a ideia, né? Não vi falar sobre isso, acho também muito absurdo, né? Mas que bom que a gente compreende com a doutrina espírita o que tudo isso significa, para não ficarmos presos aí a certas ideias errôneas, né? Tudo bem, Sueli Nunes? Boa noite. Bom, vamos prosseguindo então aqui. Segunda previsão do Calvário. Vocês se recordam que nós lemos lá no capítulo 16, né, no estudo passado, que Jesus havia feito aquela previsão da sua morte, dizendo que ele haveria de ser entregue nas mãos daqueles que o condenariam, né? Ele seria morto, ele ressurgiria no terceiro dia, tudo isso ele já tinha falado. E agora ele faz então uma segunda previsão. Quer dizer, Jesus deixou muito claro para os discípulos o que haveria de acontecer, né? Eles estavam cientes. Porque diz aqui, 17 e 22, reunindo-se na Galileia, Jesus lhes disse, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, o matarão e no terceiro dia se levantará. E eles se entristeceram muito. Não vou nem comentar isso, porque já falamos, né? Jesus falando ali do que ele haveria de passar. Imagine, né, para Jesus que difícil, ele tinha plena consciência do que tudo indicava que aconteceria com ele. E ali, né, naquela firmeza dele. Então, na sequência, vem capítulo 17, versículo 24, que o Haroldo intitula aqui Jesus e Pedro pagam o tributo. É uma passagem interessante, né? Que mostra mais uma vez a capacidade, né, de Jesus de realizar coisas notáveis, né? Diz assim, chegando a Cafarnaum, lembra, porque eles tinham se afastado, né? Eles ficavam mais em Cafarnaum, mas eles tinham ido lá para Cesareia de Filipe, onde Jesus conversou com os discípulos. E agora, chegando a Cafarnaum, a cidade onde eles mais ficavam, aproximaram-se de Pedro os coletores de didracmas. Didracmas, o Haroldo fala que era uma moeda que valeria por duas, né? Deixa eu ver como que ele fala aqui. Uma dracma, porque uma moeda seria um dracma, né? Agora o didracma seria duas vezes, né? O valor de duas vezes a dracma, certo? Então ele fala aqui didracma. Então os coletores das didracmas disseram, o vosso mestre não paga as didracmas? Querendo dizer assim, Jesus não está pagando imposto, né? Eles queriam receber dele também. E Pedro disse, né? Sim. Entrando na casa, Jesus se antecipou dizendo, que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra o imposto ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Aqui o Haroldo explica que Jesus coloca aqui uma palavra, né, no sentido assim de dar outra ideia, porque ele deveria ter perguntado, eles recebem dos súditos ou dos outros, né? E então no lugar de súditos ele colocou filhos. Então ele falou, eles recebem dos filhos ou dos alheios? Ao responder dos alheios, Jesus lhe disse, sendo assim os filhos estão livres.
Jesus fez como que uma troca ali de palavras para dar a entender que ele e os discípulos estariam isentos do imposto por serem filhos de Deus e não eram eles o objeto principal da cobrança do imposto. Mas Jesus diz assim, mas para que não os escandalizemos, quer dizer, mesmo que não fosse devido eles pagarem esse imposto, Jesus diz, vai ao mar, Pedro, lança o anzol e segura o primeiro peixe que subir. Ao abrir-lhe a boca, encontrarás um estáter. Tomando-o, dá a eles por mim e por ti. Os termos deles, né? Estáter seria uma moeda que valeria por 2 vezes a didracma. Olha que coisa maluca, né? Então Jesus está dizendo, vai, lança a rede ao mar, pega o primeiro peixe, abre a boca dele e lá você vai encontrar uma moeda que vai pagar exatamente o valor do imposto. Então, coisas assim espantosas, né? Como que Jesus fazia essas coisas completamente assim, impensáveis, né? Impossíveis para nós. E assim ele faz, vai, encontra essa moeda e paga, né, esse imposto que ali estava sendo cobrado deles. Unim, Valéria, Manuel, Antônio, tudo bem, Antônio? Bom, meu amigo, bem-vindo, viu? A Deise Florencio também, tudo bom, Deise? A Isa fez um comentário aqui, vamos ver. Pessoas que sintonizam e cultuam espíritos maus. Muitas pessoas, mesmo sem fazer igrejas e construções, também fazem isso com a própria conduta de prejudicar o próximo. Maledicência, maldade, crueldade. Não seria também uma forma de ir contra o bem, fazer estátua, ou não é mera questão de deixar explícito, talvez materializado? Penso isso, Celina, mas um dia mudarão de opinião. Talvez estejam obsediados e os espíritos façam agirem assim para se ridicularizarem em público. É uma coisa lamentável, né? Muito triste ver essas situações aí que a gente sabe que tem, né, muita influência espiritual negativa, inferior aí, né? Acaba complicando demais as coisas. É orar por eles, né? Que, nessas situações aí lamentáveis. Ana Bush, tudo bem, Ana? Quanto tempo, hein? Aqui no Insta, boa noite, bem-vinda. Pessoal, eu não sei se eu começo o capítulo 18, que agora faltam 15 para as 9, acho que dá para fazer um pouquinho, né? Vamos adiantar, não deixar aí 15 minutos de bobeira, né? A gente estuda geralmente 1 hora, então eu vou entrar aqui no capítulo 18, tá legal? Capítulo 18, no versículo 1, né? Um minutinho. Então, capítulo 18 diz assim: pequenos e grandes no reino dos céus. Bora lá, né? Vamos, legal. O pessoal animado, está dizendo, vamos que vamos, né? Então, seguindo. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: quem é então o maior no reino dos céus? Essa pergunta é interessante, pessoal, porque a gente percebe, para a gente ver o quanto que até os discípulos, né, faltava ainda muito para eles. Apesar de toda a convivência com Jesus, de todo o aprendizado, de tudo aquilo que eles colhiam ali direto na fonte, né? Imagina o que era estar ao lado de Jesus dia após dia, ouvindo, vendo as belezas, né? Aprendendo direto da boca dele. Imagine que foi esse momento para eles. E eles tinham ainda certos problemas que eles mostravam, porque nessa questão eles ficavam muitas vezes querendo analisar quem era o maior entre eles. Olha, para a gente ver as fraquezas do ser humano, né? Assim a gente entende a nós mesmos quanto que a gente tem de problema ainda para resolver. Se os próprios discípulos tinham essas fraquezas, imagine a gente, né? Então eles ficavam disputando para ver quem era o maior.
a Edna está dizendo, a inteligência deles era limitada, né, naquela época. Estavam em desenvolvimento, né, aprendendo ali com Jesus. Competições mesmo, acabavam sendo competições, né, Margarida? Aí Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos voltardes e vos tornardes como as criancinhas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha que interessante isso. Então eles perguntam para Jesus quem é o maior no reino dos céus. E Jesus pega uma criança para dar o exemplo. Aqui, amigos, nós precisamos entender alguns pontos que Kardec explica muito bem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, né, que fala: bem-aventurados os que têm puro coração, capítulo 8. Nesse capítulo, Kardec vai explicar sobre essa questão da criança. Porque nós sabemos em doutrina espírita que uma criança, ali está um espírito milenar, certo? O espírito que habita o corpo da criança, ele não é ingênuo, ele não é puro, ele não é humilde como a criança se mostra. Ele é um espírito cheio de problemas como qualquer um de nós, né? Mas o que Jesus está mostrando é a fase infantil. Kardec explica bem isso. Jesus não está dizendo do espírito que habita o corpo da criança. Ele está comparando com a fase infantil. Nós devemos nos assemelhar à atitude das crianças, né? Como a Edna está colocando, não tem orgulho, egoísmo, humildade de coração. As crianças geralmente mostram aquela pureza, né? Aquela ingenuidade, humildade. Então é nesse sentido que nós precisamos que Jesus dá o exemplo, assemelharmos-nos à forma infantil, à forma das crianças, né? E até nesse capítulo 8, eu me recordei que tem uma mensagem bonita, daquelas mensagens que Kardec apresenta como instruções dos Espíritos, né? Em cada capítulo, ao final, ele coloca instruções dos Espíritos. E ali ele apresenta uma ou mais mensagens psicografadas. E ali tem uma mensagem dizendo que poderia também entender as crianças que Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, no sentido das almas frágeis, das almas que ainda lutam com as suas dificuldades, dos espíritos que ainda estão sofrendo com as suas imperfeições, com as suas fraquezas. É como se Jesus dissesse: deixai vir a mim, né? Que esses fracos ainda espiritualmente possam buscar, né, o auxílio, a luz, a força em Jesus. Então é muito bonito o capítulo, né? Vale a pena dar uma estudada lá. Aí diz assim: portanto, aquele que se diminuir como esta criancinha, esse é o maior no reino dos céus. Então imagine, né? Isso, a Giovana Penteado, boa noite, Giovana, está dizendo aqui: abertas ao aprendizado. Olha que legal, muito bem colocado, Giovana, é isso mesmo. Aqueles que estão abertos ao aprendizado, né, não são arrogantes, não são orgulhosos. Isso que a Giovana falou me fez lembrar aquela fala de Jesus também, quando ele diz assim: graças te dou, meu Pai, que ocultastes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. É isso que a Giovana está dizendo, abertas ao aprendizado. Porque o que Jesus coloca é que é muito mais fácil para a gente avançar na evolução se nos mostrarmos humildes, né? Abertos ao aprendizado. E aqui até, amigos, olha como é bom, né? Uma colocação da Giovana me fez lembrar várias coisas. Aqui também é bom para a gente pensar o quê? Jesus, quando veio para a missão entre nós, se a gente for analisar friamente, as pessoas que ele deveria convidar para auxiliá-lo na tarefa deveriam ser os doutores da lei. Porque se perguntasse quais são as pessoas dali, daquela região, mais preparadas para o entendimento, para o conhecimento das leis,
Os fariseus, os doutores da lei. Eles conheciam muito. Mas Jesus busca quem? Pescadores, pessoas simples, homens até analfabetos. Por quê? Isso que a Giovana colocou, abertos ao aprendizado, pureza de coração, simplicidade, humildade, porque Jesus trazia uma doutrina nova. Ele precisava ensinar lições diferentes daquela que Moisés havia deixado. Porque Moisés apresentou o decálogo, mas Moisés também colocava leis próprias dele para conter aquele povo duro de coração. Então Jesus muitas vezes dizia, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, e passava a lição nova. Então é isso que a gente precisa compreender, que nós avançaremos mais se não nos sentirmos tão importantes, se não nos sentirmos tão intelectuais, tão poderosos. Quanto mais a gente reconhece a nossa inferioridade, mais a gente se abre para receber. E aqui me lembro também de Sócrates, olha, uma coisa vai puxando a outra, né? Me lembro do filósofo Sócrates. Porque o Sócrates, aquela frase que dizem, né, que ele falou, só sei que nada sei, parece que não foi bem assim que ele coloca. A frase que ele teria dito foi mais ou menos no sentido de, que ele dizia que quanto mais ele aprendia, quanto mais ele sabia, mais ele enxergava o quanto faltava para conhecer. É essa a ideia. Às vezes a pessoa intelectual se sente tão senhor de si que ele acha que não tem nada mais para aprender. Ao contrário, aquele outro que é humilde, não é arrogante, não é orgulhoso, esse se reconhece ainda pequeno, né? Diante de tantas verdades. Então é assim que a gente deve se colocar perante o Evangelho e perante a doutrina, com simplicidade, com humildade, querendo buscar, querendo aprender cada vez mais. Legal? Deixa eu ver aqui a Silvia Guerra também dizendo. Em todas as religiões existem pessoas espiritualizadas que são inspiradas pelos bons espíritos. Seria muita pretensão dos espíritas não reconhecer isso. Os espíritos de luz então, estão em todas as igrejas. E como tu dissestes há pouco, Paulo, nem todos compreendem tudo sobre os ensinos do Evangelho. Cada um a seu tempo. É bem legal, é isso mesmo, viu, Silvia? Em todo lugar, né, os espíritos estão em toda parte. Nós não temos o privilégio, né, da presença espiritual, jamais. Todos somos irmãos, não tem essa questão de religiões, fomos nós que criamos essas divisões, né? Nós todos somos filhos de Deus para caminharmos juntos, e os Espíritos estão por toda parte realmente, que a gente tem um pouco aí de humildade, né? É isso mesmo, a Edna está dizendo, eu sou um grãozinho de areia no meio do deserto. É assim que a gente se sente, né? A Isa Falcone está dizendo, Silvia, também tem aqueles que não vão ao centro porque pensam que lá só tem espíritos. Legal. Muito bom então, pessoal. Aqui acho que a gente encerra, né? 21 horas, faltando 3 minutinhos. Deixa eu marcar aqui onde eu parei. Na próxima semana nós vamos falar sobre o escândalo, outro assunto interessante também. Antes que eu me esqueça, né? Deixa eu deixar um convite aqui, o pessoal que gosta aí de estudo, de palestra, né? No próximo domingo eu vou fazer uma palestra naquele centro aqui de Bebedouro, que muitos de vocês conhecem já pela transmissão que fazem, né? Centro Espírita do Calvário ao Céu. No domingo, às 19h30, eu vou levar um tema que é lá de um capítulo do livro Nosso Lar, que eu gostei tanto quando a gente estudou, que é o capítulo 18, o título é Amor, Alimento das Almas. Então aqueles que quiserem, né, acompanhar conosco, no domingo às 19h30 eu vou compartilhar na minha página do Face, aí aqueles que quiserem estar juntos lá vai ser bom. Obrigado, Débora, eu que agradeço, muito obrigado a todos vocês, uma alegria, né? Que bom, hoje foram assuntos, né, bastante interessantes, né?
Obrigado, Conchita, Bush, Gloreci, Graça Barbosa, as amigas aí deixando as suas mensagens, Arnilda Klettenberg, a Gorete, até domingo, que legal, Gorete. Então, é isso aí. A gente se vê no domingo, aqueles que puderem. E também, então, na segunda-feira, lembrando, para vocês verem como domingo tem mais compromisso, né? Tive um compromisso domingo passado, tenho esse agora no domingo. Então, o nosso estudo dos mensageiros será na segunda-feira, tá legal? Isso, Isa, eu estou usando a tradução do Haroldo, tá legal? Que bom, Isa, se você quiser acompanhar conosco, vai ser uma alegria aí, contribui com a gente. Ercília Machado, Zenaide, Lourdes Galvani, Helena Neves, obrigado a todos vocês, Luci Faria, legal, Luci, até domingo, que bom. A Rose também, obrigado, Rose, a Vera aqui conosco. Então, a palestra de domingo fica gravada assim. E falando nisso, né, da Vera do Centro Espírita Allan Kardec, os amigos de Bebedouro, amanhã estarei também lá no Allan Kardec, aqui em Bebedouro. Não vai ser transmitido, aqueles que quiserem, né, estar lá conosco, fica o convite também. Amanhã no Allan Kardec vamos levar o tema conversão, tá legal? Fica também o convite aí que a Vera, que é a presidente da casa, nos fez aí o convite para estarmos lá mais uma vez. Tudo bem? Vamos fazer então a nossa prece final, amigos? Aqueles que quiserem, né, continuar aí mais uns minutinhos. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso irmão, como que nós ficamos entusiasmados, felizes ao tomar contato com o Teu Evangelho. Como que essas lições mexem conosco, provocam em nós um desejo de seguir nos Teus passos. Mas nós sabemos, Senhor, das nossas fragilidades, da nossa falta de fé ainda, da nossa pouca vontade em renunciar a hábitos milenares que arrastamos. Então nós te rogamos sempre, Senhor, dai-nos forças, abençoa nossos propósitos de mudança, nos ajude a nos tornarmos alguém melhor um pouquinho, que a gente encontre forças para aqueles momentos difíceis quando se pede o perdão, naqueles momentos que precisamos mostrar mais tolerância, mais compreensão. Dai-nos força, Senhor, e sabedoria para reagirmos de forma diferente. Nós que arrastamos esses hábitos infelizes há tantas reencarnações, hoje já queremos ser alguém melhor. Queremos seguir contigo, Jesus. E nós temos fé que ainda haveremos de conseguir. Com esses ensinos, com esses estudos, creio que nos fortalecemos para o bom combate, como disse Paulo de Tarso. Que a Tua luz, Senhor, que o Teu amor infinito nos envolva sempre, para que a gente se sinta amparado, para que a gente se sinta fortalecido e consigamos dar um passinho a mais no rumo da nossa evolução. Que esta existência possa ser um diferencial para nós. Que com essas luzes da doutrina espírita, projetadas sobre o Teu Evangelho, consigamos desta vez realizar algo de melhor. É o nosso desejo. Te pedimos, Jesus, permita que os Teus mensageiros de luz visitem nossos lares, principalmente aqueles em mais dificuldades, com provas mais duras, irmãos e irmãs enfrentando lutas difíceis em todos os sentidos. Que esses irmãos semeiem a paz, fortaleçam aqueles que lá se encontram,
e possam assim nos amparar de todas as formas possíveis, para que continuemos firmes na caminhada. Obrigado, Jesus, por mais este momento que estivemos reunidos em Teu nome e na Tua paz. Muito gratos por mais esta oportunidade. Encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Muito bom, né, meus amigos? Mais um estudo realizado. Que alegria contar aqui com a presença de vocês. Quantos amigos e amigas juntos aqui nesse momento. É uma coisa assim, impensada, sabe? Quando começou a pandemia, eu me recordo sempre, a gente começou essas lives desde a pandemia, caminhando aqui para 5 anos já, né? E parece que é algo que é para continuar mesmo, porque jamais pensei que pudéssemos, né, estar juntos, pessoas de lugares tão diferentes, tão distantes, criando aqui um vínculo de amizade, de união. Que legal, acho isso muito bonito, agradeço muito, por isso que agradeço sempre a vocês, porque sinto o carinho de vocês, o acolhimento, a participação, né? Que Deus nos abençoe para que a gente continue estudando mais. Vamos seguindo, sem pressa, né? Sem colocar data fim, vamos estudando, vamos prosseguindo, enquanto Deus nos permitir. Até o nosso próximo encontro, fiquem com Deus, muita paz a todos, meu abraço fraterno. Obrigado, amigos.